dia 2 foi o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. O autismo é um transtorno que afeta crianças e adolescentes de diferentes maneiras. Cada pessoa com autismo é única. Os sinais incluem dificuldades na comunicação, na interação social e comportamentos repetitivos. É necessário buscar ajuda profissional para um diagnóstico preciso e intervenção adequadas. Pessoas com autismo possuem habilidades e talentos especiais e, com apoio e compreensão, podem desenvolver todo o seu potencial e levar vidas felizes e bem-sucedidas. Hoje a gente vai conversar com Cadu Lins, que é diretor do Instituto do Autismo. Seu Centro de Desenvolvimento Motor e Social é voltado para crianças e adolescentes autistas, oferecendo suporte e intervenções adequadas para que possam desenvolver todo o seu potencial. Cadu é uma figura inspiradora que tem se dedicado a melhorar a vida de pessoas com autismo e suas famílias. Bem-vindo, muito obrigada por estar aqui. E vamos embora começar, né? Vamos embora, prazer estar aqui. Oh, que bom, deixa eu te perguntar. Como a gente pode identificar os sinais precoces do autismo? O autismo ele é comportamental, então assim, geralmente vão ser por hábitos, por características de algum tipo de comportamento que fogem dos marcos tradicionais. Por exemplo, em bebês, ele tende a amamentar sem olhar no olho da mãe, ele tende a não responder quando você chama pelo nome dele, já quando ele passa ali um aninho e pouco, ele quer enfileirar objetos, ele só come alguma determinada comida. Obviamente estou falando de maneira geral, mas tem alguns traços de comportamento, seja ele cognitivo, social ou de comunicação, que a gente começa a identificar. Entendi. E esses movimentos repetitivos, né, que se fala muito, como é que a gente pode lidar com esses comportamentos? A gente chama muito das estereotipias, sabe? Os mais comuns seriam os flaps, que a gente chama, que é bater as mãozinhas, ou ficar pulando no lugar, ou dando em volta em círculos. Tem várias formas de a gente lidar. Na verdade, a gente teria que entender de uma maneira geral o porquê daquele movimento, tá? Geralmente a gente fala que é um momento de autorregulação da criança. Então, seria quando ela está mais um pouquinho estressada? Pode ser que ela esteja um pouquinho estressada e ela faz aquele movimento de autorregulação. E aí a gente teria que entender o porquê para poder atingir a causa. Se não for nenhuma estereotipia que cause lesão nela, por exemplo, se bater ou se arranhar, às vezes a gente não intervém, só tenta entender de fato o motivo e ser empático com a causa. E como é que a gente pode ajudar uma criança a desenvolver suas habilidades sociais e também de comunicação? O autismo, ele pode afetar 4 áreas, tá? Comunicação, sociabilização, cognição e repertório motor, André. A forma de ajudar é com terapia. Tem que pedir ajuda profissional mesmo, né? É porque, na verdade, é difícil de falar realmente. Para fala, tu faz isso, para comunicação, tu faz aquilo. A gente tem que olhar para a criança, para o adolescente, de maneira muito holística, assim, de maneira... Talvez ele não fale por excesso de timidez. Então tem que ter todo o universo particular daquela criança. Fala, né? O comportamento está atrapalhando a fala, sabe? Então, essas 4 áreas que são as áreas mais afetadas no autismo é que a gente tem que tentar entender de uma maneira geral. Como é que a gente pode envolver a escola no desenvolvimento e no aprendizado? Na verdade, é fundamental envolver a escola, sabe? Eu falo muito assim, sociedade, família, escola e terapia, as 4 áreas têm que estar envolvidas. A escola é um ambiente não só de aprendizado pedagógico, mas muitas vezes, por causa do autismo, é onde a criança vai sociabilizar bastante, sabe? Então, a gente, por exemplo, tem ido lá nas escolas dar treinamento, conversar com as famílias. A escola tem que tentar promover um ambiente mais inclusivo possível. Ali é onde está se formando não só a parte de inteligência, de estudo da criança, mas até o caráter dela, né? Então, a gente tem estimulado as escolas a fazerem um ambiente inclusivo, sabe? Ensinar as crianças a ajudar quem precisa. E o que a gente pode fazer para ajudar a criança quando ela está entrando numa crise? Como é que a gente pode ajudar? Importantíssima essa pergunta. O momento de crise, a gente tem que fazer de tudo para não deixar a criança entrar nessa crise. Tudo. A gente fala muito da identificação de sinais pré-crise, porque depois que ela entra, numa linguagem mais popular, é como se naquele momento a gente só pode minimizar o dano. Na hora que ela entra, é como se ela não estivesse respondendo por ela, sabe? Assim, ela acelerou, a gente fala muito esse termo, acelerou de uma forma que a gente vai minimizar o dano. Se estivesse se batendo, a gente vai tentar controlar para não se bater, proteger tanto a si mesmo quanto a ela. Então, o grande segredo dessa pergunta é tentar não deixar ela acelerar antes. Então, tentar perceber se ela está se irritando, se ela está ficando com fome, perdendo a paciência, se ela não está gostando do ambiente.
O momento de prevenir a crise é o antes. Eu fico pensando na família. A família é uma parte fundamental nessa história, sabe? Ela quem tem que perceber isso, ela quem conhece seu filho e tem que fazer de tudo para ele não entrar numa crise, sabe? Na hora que entra, é muito prejudicial, porque a gente, assim, naquele momento já perdemos a chance de não conter. Então agora esperar é quase isso. Aí a gente tem criança que passa 5 minutos numa crise, tem criança que passa 1 hora. Então é a hora que a gente tem, por isso tem que fazer de tudo para conter antes de entrar. E o que tem de suporte para essas famílias? Que recursos elas podem... Eu acho que é a parte meio chata da conversa, assim, autismo, o último dia 2 agora foi o Dia Mundial da Conscientização, e a grande ideia desse dia, André, é chamar a atenção para a causa, porque assim, o autismo está meio marginalizado, assim, sabe? Não tem na sociedade, ninguém está preparado para ele. Eu digo muito assim, a gente esperou bater na porta para poder ver o que é que ia fazer. E agora a gente já tem um número de autistas de 1 para 36 nascimentos, o que há 20 anos atrás era 1 para 1000, e ninguém sabe como lidar com o autismo. Nem as escolas, nem a sociedade, nem as famílias. Você falou disso agora, é porque está aumentando ou é porque está tendo mais diagnóstico? Tem algumas características, mas de maneira geral porque está tendo mais diagnóstico. Em 2012, novas características foram inseridas ali no espectro autista e ele ganhou um código, uma classificação. Sabe quando você vai no médico e ele diz lá, você tá com... Entendi. Ele coloca um CID, Código Internacional de Doenças, e o autismo em 2012 ganhou o seu código. Então, só em 2012. Não é que não existia autismo antes. Mas não estava ali. Como ele não tinha a classificação, ele nunca virou um problema de saúde pública, ele nunca virou alvo de estudos de como atender essas famílias. Então, por isso que eu falei, há 20 anos atrás era um autista para 1000 e agora 1 para 36. E hoje, como tem essa quantidade grande, né? Como é que a gente prepara essas crianças para a vida adulta? Temos que correr atrás, né? Porque, na verdade, oferecer a evolução de uma criança que faz terapia corretamente, que vai direitinho lá para o instituto, por exemplo, é um absurdo de incrível. A criança que não falava por comportamento pode começar a falar, que não sociabilizava, que não conseguia ficar em um ambiente com mais pessoas, sabe? É um absurdo de legal a evolução. O grande problema é que a gente não tem terapia para todo mundo. Então, preparar ela para a vida é através da terapia ocupacional, da fonoaudiologia, da psicologia, da ciência ABA, sabe? Que é a ciência que a gente aplica, que é análise de comportamento aplicado. Então, tomara que um dia todas as crianças autistas tenham acesso a isso, sabe? Faz muita diferença. Não só para elas, como para a família, para a sociedade, para o mundo, né? Para todos, porque a criança tem o autismo, mas toda a família está ali envolvida, são muitas questões ali. Todo o contexto, né? E como é que a gente pode melhorar a abordagem para ajudar essa criança? Perguntar também é muito legal. Vou falar de abordagem de maneira geral. Tem algumas frases que atacam muito, machucam muito a comunidade autista. Frases do tipo, ele nem parece autista. Ele não tem por que parecer autista. Autismo não tem característica física, exatamente. Ou então, frases pejorativas do tipo, hoje eu tô um pouco autista. Porque hoje eu tô desligado do mundo. Isso é muito ofensivo, sabe? Coisas do tipo, a culpa foi sua que ele nasceu autista. Culpar alguém por algo que até hoje a ciência não conseguiu achar qual a causa. É genético, mas assim, a culpa não foi da mãe ou do pai, foi uma... assim, são frases que machucam muito, sabe, a comunidade autista. Então, se a gente parar de fazer isso, já ajuda muito. E pra gente encerrar, como é que a família pode ajudar a apoiar e incentivar as habilidades e talentos especiais da criança? Tem um estudo que diz assim, André, quando a família se envolve, quando a família tem conhecimento, energia, obviamente de maneira geral falando isso, a criança tem 38% a mais de chance de se desenvolver. Porque esse é um dado que a gente aplica no desenvolvimento de casa. Ele vai para a escola, ele vai para a terapia, ele vai para a sociedade, mas em casa tem 38% a mais de chance de se desenvolver. Então assim, a criança tem que aprender, a família deveria aprender como estimular. O pai, acho que é um momento importante falar isso, ele acaba abandonando a mãe muitas vezes, então a família fica um pouco sem estrutura, sem base. Fica ali, mais uma carga total, né? Isso, a mãe é quem sofre muito com essa carga, sabe? Então, as famílias que têm estrutura hoje, que se dedicam a aprender a terapia, dá 38% a mais do que isso. Então, quanto mais cursos a gente puder oferecer para a família, para ela aprender e se desenvolver, a criança vai agradecer muito. Mas qual é a realidade hoje? 78% das famílias o pai abandonou. Essa é uma realidade.
E aí essa mãe fica dependente financeiramente do pai que abandonou ela. E aí ela abandona o emprego para cuidar da terapia do filho. E aí a gente perde os 38% de chance de desenvolver ele, porque ela não consegue fazer isso em casa. A mãe acaba se entregando ali àquela situação por conta de falta de rede de apoio e a criança não se desenvolve, a mãe não se desenvolve. É todo um ciclo que não colabora para que ela desenvolva, exatamente, né? É impressionante como a criança melhora com a ciência, com as terapias, com a rede de apoio. Impressionante, coisas assim que quem não conhece de autismo não se surpreenderia com essa história. Então, no final das contas, é políticas públicas para o negócio funcionar melhor. Políticas públicas é um sonho, já existe alguma coisa de políticas públicas, como a carteirinha do autista, como há uns benefícios sociais, há muito pouco para o que se precisa para a causa, mas existe alguma coisa muito longe ainda do que deveria ser o ideal, mas enfim, estamos no caminho, a passos lentos, mas estamos no caminho. Você quer falar um pouquinho mais do Instituto? Na verdade, eu gosto de chamar a atenção para a causa, sabe? Sempre que me dá uma oportunidade em qualquer canal, eu digo que o autismo precisa de mais ajuda, de mais apoio. O Instituto do Autismo hoje é um centro que atende mais de 400 crianças, então ainda não é a realidade de todo mundo, mas é um centro de desenvolvimento motor, social e psicológico, não só para o autista, mas para a família. A gente acaba atuando como ativista da causa, sabe? A gente acaba levantando uma bandeira para que o mundo comece a prestar mais atenção numa causa que só no Brasil estamos falando de 6 a 8 milhões de pessoas, então não dá mais para ficar invisível nessa história. A gente tenta dar apoio, tanto colocar as mães para fazer exercício, quanto a terapia para as crianças, quanto divulgar sobre o tema. Enfim, convido você a ir lá conhecer. Sim, com prazer. Vai adorar as crianças. Com certeza. Quero te agradecer sua participação, muito obrigada. Isso aqui é só um presente. Opa, muito obrigado. Te agradeço demais, com certeza eu sei que a gente está ajudando muita gente a entrar nesse mundo, né? Bom, foi uma conversa incrível, muito obrigada a vocês que estão aí. Espero que essa entrevista ela tenha inspirado e esclarecido muitas dúvidas para as famílias que têm filhos com autismo. E na próxima quarta-feira a gente vai estar aqui mais uma vez para mais conversas inspiradoras. Até mais.